Nessa aula faremos os brises e a porta de entrada. Então faremos aqui brises verticais nessa pele de vidro, já que nós temos aqui o sol da tarde batendo aqui na nossa fachada da sala de estar. Então teremos esses brises verticais. Eu vou começar criando aqui os vegetais. Ctrl L, eu vou criar um novo vegetal, uma nova camada. Então vou clicar aqui em novo. Vou criar essa camada Arc Breezes. Com esse vegetal selecionado, eu vou marcar aqui em quais combinações de vegetais ele irá aparecer. Então vou marcar ali praticamente em todas, deixar aqui apenas fora da implantação do projeto legal, e também dessas duas últimas, do modelo estrutural e da resistência ao fogo. Nas outras ele vai aparecer. Pressiono OK. Aqui ele acabou atualizando o meu conjunto que ficou selecionado no executivo planta. Eu volto para o modelo 3D. E aí eu vou criar também um novo tipo de superfície. Eu quero uma tinta marrom que eu vi no site da Souvenir. Então eu fui lá, tirei um print da cor daquela tinta e salvei o material como uma imagem JPEG. Então eu tenho na minha pasta de materiais esse JPEG que foi salvo, tirando um print lá da imagem do site. Eu vou colocar ele no meu projeto então, esse marrom tabaco. Eu vou lá em opções, atributos do elemento, superfícies. Posso pegar até uma tinta marrom aqui ou um tom próximo que eu possa copiar para tirar como parâmetro. Vou colocar aqui novo e vou chamar de pintura marrom tabaco. Eu dupliquei então esse material, clico aqui em listar na aba de textura, vou adicionar então da minha pasta, abrir esse arquivo, pressiono OK, e aí eu vou colocar lá no meu Scene Render by Maxon as definições, atualizar as definições do motor com base no motor básico. Então ele atualiza ali essas informações e agora eu vou utilizar no meu Breeze. Então eu vou lá no térreo, eu vou fazer a inserção aqui desses Breezes. Eu vou utilizar a ferramenta pilar e vou criar aqui um pilar com as dimensões 10 por 4, a altura de 6 e 17, e o nível dele, a base, vai ser -4. Aqui em segmento eu vou escolher o material, metal alumínio, e vou colocar aqui a sobreposição de superfícies com esse material que eu acrescentei. Então vou colocar a pintura, tenho aqui marrom tabaco. E aqui eu vou mudar o vegetal para Arc Breezes, que foi o vegetal que eu criei. Pressiono OK. Agora eu vou fazer a inserção tentando pegar algum ponto como referência, depois eu faço o ajuste, faço aqui a rotação, Ctrl E, depois Ctrl D para arrastar e mais 2 centímetros aqui na frente. Agora eu tenho esse breeze ali posicionado, eu vou tirar um pouco essa referência do pavimento superior e vou fazer a cópia aqui, então Ctrl U, eu vou fazer multiplicar, vou arrastar e incrementar 43 cópias. Pressiono OK, clico aqui no meu pilar, pressiono o Shift aqui para manter esse elemento reto, D para entrar com a distância, digito 20, Enter, e aí eu tenho essas cópias. Ele vai passar aqui um pouco na frente mesmo, da minha pele de vidro. Posso conferir em 3D. Agora eu vou fazer aqui do outro lado, vou fazer uma cópia, Ctrl Shift D, rotacionar, Ctrl E, e novamente aqui 2 centímetros para frente. Aqui eu vou fazer a cópia novamente, Ctrl U, serão 17 cópias.
novamente com 20 centímetros. E eu vou copiar aqui mais um montante para fazer o montante aqui da quina. Ctrl Shift D. Esse aqui da quina eu vou fazer com as dimensões de 10 por 10. Ctrl D, faço o ajuste aqui, pegando esse alinhamento. E aí, lógico que aqui esses perfis de alumínio seriam perfis vazados, né? Aqui eu estou fazendo ele sem criar um perfil complexo com esse pilar comum, porque estamos aqui na fase de estudo preliminar, então não vou me preocupar muito com isso. Então fiz ali esse montante da quina, e agora eu vou fazer os brises aqui dessa parte superior. Então vou fazer apenas uma cópia inicialmente, aqui com 20 centímetros de distância também, Ctrl Shift D. Mas eu vou ajustar aqui no 3D. Posso dar um clique, eu seleciono ele. Clicando aqui no eixo, nessa linha azul, eu consigo alongar a altura. Eu faço o ajuste pegando como referência o topo aqui dessa estrutura. Então agora eu posso posicionar indo lá no primeiro pavimento. Eu vou buscar aqui fazer uma seleção, ele fica escondido, né, porque eu preciso trazer ele para frente. Então vou passar um passo aqui para frente e vou fazer mais cópias. Então Ctrl U, 36 cópias com 20 centímetros novamente. Aqui também ele passa um pouco. Então tenho ali a configuração dos brises verticais. Agora eu vou utilizar a ferramenta Viga para fazer as barras horizontais que eu terei aqui na moldura desse elemento de brise. Então primeiro eu vou lá no térreo, eu vou selecionar a ferramenta Viga, vou colocar a viga aqui então com 4 centímetros de altura, 10 centímetros de largura, o nível dela aqui será 0, o topo da viga estará no 0, eu tenho aqui o eixo de referência na face superior e no meio da viga. Depois aqui em segmento, vou colocar um metal alumínio e vou mudar também para a pintura marrom tabaco. Eu mudo o vegetal aqui para o Arc Breezes. Posso então fazer a modelagem. Vou pegar aqui no canto desse pilar, venho aqui até o eixo, depois aqui no outro sentido também. Agora eu vou selecionar esse elemento, eu não vou enviar totalmente para trás, passar para trás de tudo, porque senão ele fica atrás inclusive do meu terreno aqui, do meu talude. Então eu vou clicando aqui, dando alguns passos, para ver se ele fica na posição correta. Ele acabou indo para trás do talude também, então o que eu faço é selecionar esse talude e colocar um passo para trás também. Agora sim ele fica com a visualização correta. Posso verificar em 3D. E vou aproveitar aqui, selecionar essas duas vigas e fazer uma cópia. Ctrl Shift D, poderia fazer em planta também. Mas aqui eu vou aproveitar o 3D, dou um clique aqui na face superior, no ponto superior. Com o Shift pressionado aqui para manter ele reto, eu clico aqui no ponto superior do pilar. Então ele já trouxe para mim essas duas vigas, mas eu vou mudar aqui apenas o piso de origem. Então eu vou colocar esse elemento que está pertencendo ao térreo, eu vou colocar no nível cobertura, mas aqui eu fico atento ao meu nível da cota 0, que é a cota geral de projeto, 6 e 13. Quando eu mudar aqui para cobertura, ele vai subir o elemento, mas eu vou alterar aqui para 6 e 13, e ele vai manter o objeto ali naquela posição, mas agora pertencendo ao piso cobertura. Então eu posso ir lá no piso cobertura, eu consigo visualizar esse elemento, posso colocar como referência o piso de baixo, e vou alongar essa viga. Então vou prosseguir até o último montante. Agora eu vou fazer uma cópia
Ctrl Shift D, pegando a face inferior da viga e copiando aqui, novamente eu pressiono o Shift, pego esse ponto como referência e tenho essa barra que eu vou colocar agora pertencendo ao primeiro pavimento. Novamente eu presto atenção aqui ao nível 3,27, então eu mudo para o primeiro pavimento, mas aqui é 3,27 para a cota 0. Então indo lá no primeiro pavimento eu consigo ver esse elemento. Posso até trazer ele aqui para frente, porque ele está atrás de alguns elementos, né? Essa laje, por exemplo. Então trago um passo para frente e trago aqui com essa ferramenta. Eu precisaria aqui da referência do montante do piso inferior, então vou ativar aqui a referência do piso de baixo. Posso conferir aqui em 3D. Então assim eu tenho a modelagem dos brises no meu projeto. Posso verificar internamente. Agora eu vou fazer a porta. Então a porta eu vou ter aqui primeiro um painel de madeira, que eu vou utilizar a ferramenta parede, vou copiar os parâmetros aqui da garagem para fazer com o mesmo padrão, com o mesmo material. Então vou lá no subsolo, captar os parâmetros dessa parede, vou lá no nível térreo, vou utilizar como referência esse montante aqui, vou apenas inverter a linha de referência. Posso ver aqui em 3D. Clico nesse ponto aqui para alongar a altura. E aí eu vou fazer a inserção agora da minha porta pivotante. Então vou utilizar a ferramenta porta. Vou selecionar aqui na biblioteca, portas de rotação, porta pivotante. Vou fazer aqui as definições, começando então lá pelos tamanhos nominais. Eu vou selecionar aqui a dimensão de vão luz. E esse vão luz eu vou considerar 1,40 por 2,83. Depois aqui prosseguindo, eu vou colocar uma folha estilo 1, que é uma folha lisa. Eu tenho alguns estilos de maçaneta que não me atendem aqui, então depois eu vou fazer uma modelagem específica de um puxador, conforme eu quero, né, que nenhum desses elementos me atende muito bem. Eu vou colocar esse espaçamento do pivô com 30 centímetros, o nível de detalhe em 3D completo e em 2D sensível à escala. Depois eu prossigo, eu tenho a espessura do batente igual à espessura da parede, mas a largura do batente eu vou colocar aqui nesse caso 0, porque eu quero sem batente, eu quero uma porta o mais limpa possível, apenas a folha dela, apenas o painel, sem nenhum outro elemento. Aqui eu volto para ajustar a espessura, ela vai ter 3 centímetros de espessura. Depois eu prossigo, vou pular aí algumas partes, vou direto aqui para esses atributos do elemento, onde eu vou selecionar a superfície e colocar esse material prancha de madeira horizontal marrom. Depois eu vou ter, mais à frente aqui, eu vou desmarcar a opção de guarnição, também não quero esses elementos de guarnição na minha porta. E aqui para finalizar apenas a representação 2D. Então tenho aqui como sempre as tramas com a caneta branca. Essas canetas de contorno vou colocar a caneta número 2. E aqui eu coloco as tramas com a caneta 26, fundo branco. Então vou fazer a inserção da porta, pressiono OK. Pego aqui um ponto de inserção lateral. Eu tenho aqui a face externa. Depois eu posso escolher o sentido de abertura da porta. Eu vou clicar aqui. Posso verificar em 3D e aí você vai ver que o material ele colocou na folha dessa porta, não sei por que motivo,
O ArchiCAD faz isso, mas na folha da porta ele inverteu o sentido ali das minhas ripas de madeira para esse material. Então o que eu vou fazer é duplicar esse material com uma rotação diferente para que ele fique ali alinhado com o que eu quero no meu projeto, que são os ripados horizontais. Então eu vou em opções, atributos do elemento, superfícies. E aí eu vou selecionar esse material prancha de madeira e vou duplicar ele. Eu clico aqui em novo, duplicar, e vou chamar aqui de vertical. Então vou ter o material horizontal e o material vertical. Vou tirar esse copiar aqui. Então esse é o nome do meu material, está duplicado, e aqui embaixo eu faço a rotação dessa textura. Vou colocar 90 graus. Para que no render isso também aconteça, eu vou lá no Cine Render by Maxon e nas definições eu clico aqui para atualizar de acordo com o motor básico. E aí você vê que ele muda o sentido daquele material. Pressiono OK. Agora eu vou selecionar a porta e vou mudar aqui nos atributos do modelo esse material que eu criei aqui vertical. Então agora sim, com a rotação, ele coloca ali de maneira correta. Lembrando que esse vão que eu tenho aqui em cima, eu ainda farei aqui um painel horizontal, porque eu ainda vou ter aqui um forro, então a altura aqui desses elementos, a altura está correta. Então, como eu disse, eu tenho as opções ali de maçaneta nessa porta que não me atendem. Eu tenho aqui maçaneta, eu queria um puxador vertical, né, que fosse grande, e aqui eu não tenho essa opção. Eu tenho um estilo ali alguns estilos que não me atendem. Então eu vou tirar, vou deixar sem maçaneta. E vou fazer uma modelagem específica para ser utilizada aqui apenas no 3D. Então eu vou usar aqui os materiais pilar e viga para fazer essa modelagem. Vou utilizar a ferramenta, na verdade, a ferramenta pilar e viga para fazer esse puxador. Então eu vou ter aqui um pilar de 5 por 2 nas minhas dimensões. Ele vai ter 1,40 de altura. O nível dele aqui, inicialmente, vou colocar 80, depois eu posso conferir e mudar isso. Aqui no segmento vai ser esse material de alumínio, e eu vou colocar a sobreposição com o metal alumínio. Aqui eu posso até manter nesse layer, ou então escolher um outro tipo de camada. Eu não criei uma camada específica para esse puxador. Posso colocar aqui, talvez na camada mobiliária. Vou colocar aqui então, fazendo a inserção em algum ponto, Ctrl E para rotacionar. Eu vou mover esse elemento aqui. Primeiro eu vou alinhar com a face interna, depois eu vou mover 5 centímetros. Vou conferir em 3D. Então é mais ou menos isso aqui que eu quero. Vou mover um pouco para a direita, uns 7 centímetros. Então agora eu vou fazer a modelagem com a ferramenta viga para fazer a conexão aqui com a porta. Então vou ter a ferramenta viga, vou colocar 3 por 3. Eu vou colocar aqui o nível 70. Vou utilizar aqui em segmento o material metal alumínio. Eu vou inserir aqui, vou colocar no arco imobiliário. O correto é que eu criasse um vegetal específico para isso, mas estou utilizando ali provisoriamente esse material, que eu vou descer então um pouco esse puxador. Ctrl 9, eu tenho o atalho de elevar, vou colocar aqui
menos 30. E essa conexão aqui, Ctrl Shift D, vou fazer uma cópia para cima, com uma distância, entro aqui D, distância de 1 metro. Posso agrupar esses elementos para que quando eu faça a movimentação eles estejam juntos. E poderia colocar talvez em uma outra camada que não vai aparecer aqui no meu desenho 2D. Ou então eu jogo esse elemento para trás. Eu mando ele aqui passar para trás. Eu não vejo ele em planta, mas quando eu estiver em 3D, eu vejo ele aqui.